Então, hoje nós vamos falar sobre o teólogo suíço Emil Brunner, né? Teólogo contemporâneo de Karl Barth e um teólogo do século XX, um teólogo bem conhecido, né? Ele faz parte da teologia dialética ou da nova ortodoxia, neo-ortodoxia. Então nós vamos explicar aqui rapidamente esses dois conceitos de neo-ortodoxo e dialética, né? Neo-ortodoxo é porque o pensamento ortodoxo ele é transfigurado, né? Ele é aceito parcialmente, não é mais aquela adesão 100% à verdade exposta pela tradição ortodoxa, né? Teve uma mudança, né? Há uma mudança nessa compreensão da ortodoxia. Depois eu vou mostrar alguns pontos dessa mudança que recebe o nome de neo-ortodoxia, né? Ela é dialética porque ela interage com a teologia liberal, né? Dialético significa interação, né? Oposição, né? Então, diálogo. Nesse caso aqui, a teologia dialética, ela está fazendo uma oposição, ela é dialética porque a neo-ortodoxia está fazendo uma oposição à teologia liberal, né? Então, qual era essa oposição? Porque a teologia liberal, ela tinha caído na imanência, né? Ela tinha caído na imanência, consequentemente o conceito de Deus transcendente, aquela dualidade de Deus no céu e na terra, foi negado pela teologia liberal, né? Deus estava imanente na realidade, era chamado pananteísmo, né? E ele chama esse pananteísmo aqui de idealismo, né? Idealismo espiritualista. Ele denuncia essa imanência e reafirma a deidade de Deus, né? Deus, ele é o totalmente outro. Ele usou a palavra criação como uma descontinuidade, né? Como uma linha de morte, uma linha infinita entre o criado e o Criador. Então ele mantém essa posição da transcendência de Deus, né? Por isso é que ele é apreciado. Também ele mantém o conceito da criação ex nihilo, criado sem uso de matéria pré-existente. Ele sustenta esse conceito da teologia ortodoxa aqui nesse livreto, né? Um livro muito fundo. Era um teólogo muito erudito. Ele mantém, né? E ele denuncia também a teologia liberal, que ela recebeu do neoplatonismo e do estoicismo a ideia que há uma centelha imanente no homem que é divina. Nesse caso, o homem tem uma centelha divina que procede da essência absoluta, né? Que é imanente. Ele denuncia isso, chegando a dizer que nesse contexto aqui ele chegou ao coração da teologia liberal, que existia uma partícula imanente no homem que era divina, né? Então, nesse caso, o homem seria uma espécie de consciencialidade com a divindade desse Deus da teologia liberal. Ele denuncia isso. Deus é totalmente outro, infinito, que não pode ser enquadrado pelas categorias do pensamento. Então,
ele mantém essa linha divisória. Também ele sustenta a palavra eterna, a palavra criadora, seria o Logos, o Cristo ontológico, né? E agora, onde é que está a neortodoxia dele? Pelo menos que a gente pode compreender aqui nesse livro. É que a palavra eterna, ela atuou em Jesus de Nazaré. Ela atuou em Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré seria um homem 100% homem. O conceito de palavra de Deus encarnado seria a palavra eterna que se manifestou em Cristo, mas não que Cristo fosse Deus. Cristo era um homem. Então, isso aí é uma heresia em relação à teologia ortodoxa. Porque a teologia ortodoxa, ela sustenta a tese de que o dogma, que Deus se achou em condições humanas. Então, a teologia ortodoxa, ela sustenta inegociavelmente a doutrina de que Deus, o Verbo, a palavra eterna de Deus, achou-se em condições humanas. Não é que ele atuou sobre o homem chamado Jesus de Nazaré, não. O Logos tornou-se homem em Jesus de Nazaré. Está diferente. Então ele compreende diferente. E a palavra eterna atuou sobre o homem Jesus de Nazaré. Até critica que a teologia, que a igreja tem que ser crítica, se autocriticar. Então isso aí é onde se cai o termo não é ortodoxo. Não é ortodoxia mais. E também ele sustenta que a palavra a Bíblia Sagrada, ela contém a palavra de Deus, o mesmo conceito que Calbar, mas a palavra eterna transcende infinitamente esse registro. Então, essa palavra aqui pode ter falha, os homens podem errar, não tem problema nenhum. Seres humanos podem errar, podem cometer lapsos, erros, mas não significa que a palavra eterna, finita, erre. Então, a palavra que não é idêntica com a palavra eterna. A palavra eterna se manifesta nessa. É o mesmo conceito que Calbar. E ele alega que Lutero, isso vem de Lutero. Na realidade, Lutero, ele rejeitou a epístola de Tiago, criticou o livro de Hebreu, criticou o livro de Apocalipse, etc. Então ele fala, é uma neo-ortodoxia, não é? Também o conceito de criação dele, ele critica a narrativa de Gênesis como cosmologia judaica. Ele aceita o conceito de criação mais de João, do Evangelho de João, e não o conceito do Velho Testamento. Então, esses pontos aí, e faz do Emil Brunner, teólogo não-ortodoxo. Aceita as verdades, mas diferente da tradição da fé. Isso você pode conferir aqui e também na dogmática que ele tem publicado aqui no Brasil, 3 volumes. Muito obrigado.